A paz do Senhor, querido irmão do canal EBD em Foco. Meu nome é Thiago Rios, eu sou comentarista do canal EBD em Foco, da editora Betel, da lição de adultos. Hoje teremos o imenso prazer de aprendermos com mais um atributo de Deus e um tema que nós colocamos no nosso estatuto de regra de fé das nossas igrejas, né? E uma doutrina bíblica, santificação, vontade e chamado de Deus para nós. Fique hoje, então, com a lição de número 10. Lembrando a você, se você está assistindo pelo canal do YouTube, você pode estar entrando no nosso site www.ebdinfoco.com. É uma plataforma, nessa plataforma você tem acesso aos nossos cursos, no qual nós oferecemos cursos de formação, de dedicação, melhor dizendo, me perdoe, cursos didáticos, né, cursos de como você dar uma boa aula em PowerPoint. Até mesmo essa aula em PowerPoint você pode estar fazendo download dentro dessa plataforma. E outros cursos, como os cursos de educação cristãs, conhecimento didático, conhecimento bibliológico, né, e assim por diante. Então vamos lá para a lição de número 10, porque o tempo não nos espera. Como eu falei, santificação, vontade e chamado de Deus para nós. Nós temos que lembrar que a santificação ela é um processo na vida do crente. A santificação acontece após o homem nascer de novo, após o homem ser regenerado, após a comunhão do homem para com Deus ser restaurada. A partir desse momento, então acontece a santificação. Então vamos para a lição de número 10. O textuário nos diz, Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Isso é basicamente o conceito básico da santificação. É impossível nós sermos santos sem termos paz com o nosso próximo. É impossível nós termos essa santificação sendo operada em nossa vida se, pelo menos com o nosso próximo, pelo menos não, começando assim, pelo menos nós começarmos com o nosso próximo uma inimizade, uma briga, se nós tivermos com o nosso próximo uma rixa, eu tenho certeza, meu amigo, que a sua santificação ela não está sendo levada a sério. Mas a partir do momento que você procura se perdoar com o seu inimigo, entre aspas, a partir do momento que aquela rixa que você tinha com o seu parente, que você procura perdoar, isso é um sinal que a santificação está sendo operada dentro de sua vida. Pois afinal, sem ela, jamais poderemos ver a glória do Senhor. Verdade aplicada, a santificação é um aspecto prático da salvação, consistindo de um processo que envolve mudança do caráter e da maneira de viver. O texto de referência, ele está errado aqui em cima, aqui nas referências acima. Não é Romanos 1,17, também não é Hebreus. É 1 Tessalonicenses, capítulo 4, correto? Então, se você não fez a leitura do texto de referência, pare, pega a sua Bíblia, Tessalonicenses, capítulo 4, então examine o que esses textos estão querendo dizer. Lá na frente, nós iremos fazer um comentário sobre o texto de referência. Então, não vou perder não é que eu vou perder o tempo, que não vou aqui passar um pouco do tempo falando sobre isso, porque lá na frente nós iremos falar na lição. Bem, a introdução é basicamente aquilo que eu falei ainda há pouco, né? O homem é nascido de novo, ele é regenerado, a comunhão dele é dada de volta para com Deus, e então a partir desse momento começa o processo de santificação na vida do cristão. Tiago, a importância dessa santificação. Verificamos a grande relevância deste tema estudando o caráter de Deus, os diversos sentidos deste termo em sua relação com a vontade de Deus para nós, além da afirmação bíblica, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem ela, ninguém verá o Senhor. Santificação é um dos atributos de Deus. Podemos iniciar o estudo da santificação pelo caráter de Deus, quando Moisés e os filhos de Israel entoam um cântico ao Senhor após a travessia do Mar Vermelho, enfatizando o agir de Deus, e a seguir cantam: quem é como tu, glorificado em santidade? O versículo 13 nos diz: o levastes à habitação da tua santidade. Ele é santo e o seu plano é nos conduzir à santificação. Se existe uma coisa que Deus tem de tão perfeito, isso se chama santificação. Ele é santo. E esse processo de santificação na vida de Deus
como a lição está querendo dizer, não é que ele vai procurar se santificar dia por dia, não. Isso já é dentro da sua natureza. A sua índole já é uma índole de santo. Você não vai ver Deus tropeçando, você não vai ver o Deus errando, então não tem como Deus se santificar dia após dia, até porque ele já é santo, agora nós não. Nós, dia após dia, lutamos para nos santificar, lutamos para parar de pecar, lutamos para, quando nós erramos, né, nós reconhecemos, então esse é o processo de santificação. Nós só iremos parar de nos santificar quando o nosso corpo será glorificado. Então, a partir desse momento, então nós não teremos mais essa obrigação de nos santificar dia após dia. Por quê? Porque nós já seremos santos, assim como Deus. O próprio Deus afirma: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Os seres celestiais declaram a santidade de Deus, e Jesus Cristo chama de santo o Pai. Santificação, sentidos e significados. Vamos lá. Tanto a expressão hebraica, goldzin, do hebraico, como grega, argiasmos, do grego, né? Admite diversos termos relacionados ao tema santidade, consagração, santificação, separação. A ênfase no Novo Testamento já não recai sobre coisas, lugares ou ritos, mas a manifestação da vida produzida pelo Espírito Santo. Lembra bem dessas palavras aqui: santidade, consagração, santificação e separação. Principalmente da consagração e separação. Lembra dessas duas palavras. A ideia básica, tanto nas terminologias hebraicas e gregas, é separação do uso comum para dedicação a Deus e a seu serviço. Ou seja, não tem como uma pessoa se santificar se ela não separar a sua vida para Deus. Não tem como. Isso em hipótese alguma. Você não vai ver alguém aí com dois senhorios se santificando. Não vai. Ou você se submete, se separa, ou se você dedica a sua vida totalmente 100% ao Senhor, ou você, meu amigo, não vai se santificar. Não vai. Porque se você tentar ser submisso a Deus, ser submisso às coisas que o mundo tem a nos oferecer, certamente você não está sendo separado e certamente você não está consagrando a sua vida a Deus. Portanto, devemos nos separar deste mundo e devemos consagrar dia após dia nossa vida a Deus. Santificação, chamada e vontade de Deus. Vários pensamentos populares são usados várias vezes como argumentos para um viver acomodado, como se fosse uma utopia. Falar e buscar viver em santificação. A santificação é o fruto do nosso relacionamento com Deus. É o quê? A comunhão. Somos eleitos de Deus em Cristo Jesus para sermos santos e irrepreensíveis, pois a vontade de Deus é a nossa santificação. Lembra lá em Efésios 2, ou a partir do versículo 10, se não me falha a memória? Porque nós somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para praticarmos boas obras. Ou seja, Ele nos elegeu, Ele que nos criou, Ele que nos formou para nós sermos santos, para nós sermos irrepreensíveis. Amém? Então, foi Ele que fez isso conosco. O caminho dessa santificação é preciso seguir, ou como encontramos em outras versões, procurem e se esforcem, esforçai-vos, ou ainda a expressão referente na língua grega, perseguir a santificação. Deve ser desejada por todos que já nasceram de novo. Constantemente precisamos seguir pelo caminho da santificação. Ou seja, não adianta. Se uma pessoa diz que nasceu de novo, mas ele não quer fazer isso daqui, ó. Como é que eu posso falar? A questão do perseguir, do prosseguir, do se esforçar, né? Se dentro dele não tiver essa natureza de se esforçar, não porque ele quer ser melhor do que o outro, não porque ele quer ser maior do que o outro, não, mas porque há uma necessidade dentro do novo homem, uma necessidade de se santificar, uma necessidade de se separar-se deste mundo. Se não estiver acontecendo isso, é porque nós não nascemos de novo. É porque você, prezado ouvinte, ainda não nasceu de novo e muito menos será santificado. Outra coisa, nós não devemos confundir o legalismo. Vamos lá? O apóstolo Paulo alertou aos Colossenses e ao Timóteo sobre o engano e a ineficácia de condutas e comportamentos como fonte de santidade. É um caminho apenas de aparência, ou seja, é um caminho somente de esforço pessoal, como se a santificação fosse consequência da produção humana. Como eu falei ainda há pouco, não é o homem que vai procurar praticar uma vida de santidade, não. É Deus que vai colocar na vida do homem. Foi Ele que nos elegeu, foi Ele que nos formou para nós sermos santos.
É pela vontade de Deus que o homem busca ainda mais se parecer com Deus. O homem, pode ser algum, ele tem dentro dele vontade e desejo de buscar a Deus, até porque tudo que o homem tem é corpos caiados. A Bíblia diz em Isaías, se me falha a memória, que as melhores atitudes do homem são consideradas como trapos de imundícia diante de Deus. Cuidado, é preciso atenção também para não enganarmos a nós mesmos quanto ao que tem aparência de piedade, porém sem nenhum efeito para mortificar os desejos da nossa natureza pecaminosa. Não devemos confundir também com manifestações espirituais. Cremos na atualidade dos dons espirituais e na necessidade de todo discípulo de Jesus Cristo buscar a ousadia e o fervor pelo Espírito Santo para procurar o Evangelho. Contudo, também é bíblico profetizar, expulsar demônio e fazer muitas maravilhas. Não é atestado de santificação. Vou falar sobre isso aqui. Nós temos o que Jesus falou, praticar a iniquidade, ou seja, clamavam, Senhor, Senhor, porém continuavam a viver dominados pela concupiscência da carne. Tem muitas pessoas por aí que expulsam demônios, que ordenam as suas mãos sobre os enfermos e as curam, que falam em outras línguas, mas o seu comportamento no mundo, o seu comportamento no dia a dia, fora das instituições, das igrejas, da religiosidade, o que acontece? É uma atitude totalmente corrompida com o pecado, uma atitude totalmente voltada a pecar, uma atitude totalmente voltada a praticar as coisas as coisas promíscuas deste mundo, as coisas que venham afastar o homem cada dia mais de Deus. Então não se espante, meu amigo, se você vê alguém que ora, que expulsa demônios, que cura enfermos e que tem uma atitude totalmente pecaminosa, não se surpreende com isso. Por quê? Porque quando Jesus vir buscar a sua igreja, ele vai prestar conta com esses cidadãos. Se preocupa não que Jesus vai cuidar desse, porque a palavra dele é justa, a palavra dele é real, ela é inefável, ela corta como espada de dois gumes. Então ela vai fazer essa separação entre o homem justo e o homem não justo. O caminho do estar e andar. Nascemos de novo, somos participantes da natureza divina. Agora é necessário ir deixando muitas práticas da velha natureza, mortificando os desejos pecaminosos que vão surgindo e adotando condutas e comportamentos coerentes com a vida do discípulo de Jesus Cristo, templo do Espírito Santo. Só é possível despojar e se revestir se estivermos em Cristo Jesus, andando nele, sendo dirigidos e controlados pelo Espírito Santo. Ou seja, o homem, quando ele nasce de novo, ele passa pelo processo da santificação, correto. Só, como eu falei ainda há pouco, é um processo. O homem tropeça uma vez, ele vai reconhecer, se arrepender. Isso é caracterizado e é falado como santificação. É um processo dia após dia que acontece na vida do homem novo convertido. O homem que nasceu de novo. O ímpio não. O ímpio ele peca, ele não reconhece que ele pecou, ele continua pecando. O salvo, o novo nascimento, o novo convertido, não. Ele pecou, reconhece que pecou, se arrepende e procura não fazer isso mais. A abrangência, então, e a aplicação dessa santificação. Meditemos em 2 textos bíblicos. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo e todo o vosso espírito, e a alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Vamos lá. O primeiro texto, ele trata-se de uma oração pelos discípulos do Senhor em Tessalônica. O apóstolo Paulo ressalta o relacionamento pessoal de Deus com eles. Deus proverá tudo o que for preciso para suprir a necessidade da santificação. Podemos meditar em conjunto com a exortação de Pedro, que diz: sede santos. Um texto é oração. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Sede-vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, um é uma oração e o outro exorta. Amém? Porém, se completa com a provisão de Deus, é possível palmilhar o caminho da santificação. Então, prezado professor, ouvinte, lembramos e enfatizamos em nossas aulas que o homem, a atitude que ele tem é de ler a palavra de Deus. O processo de santificação, quem vai fazer na vida do homem é Deus. É Deus que vai fazer com que o homem vai parar de praticar a velha natureza. Por quê? Porque Deus vai colocar no coração do homem o desejo de buscar ele ainda mais. E a atitude do homem, o livre-arbítrio do homem é o quê? De escolher praticar essas coisas, de escolher ler a Bíblia, de escolher se aprofundar ainda mais
com conhecimento bíblico. Vamos lá por meio dessa santificação. Eu já até falei a Timão aqui, que é a palavra de Deus. O Senhor Deus exige a santificação e provê meios para que o processo se torne realidade na vida do seu povo. É importante destacar que a Trindade está envolvida na missão de santificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra de Deus é um agente de santificação, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. O sangue de Cristo também nos purifica de todo o nosso pecado e santifica, ou seja, o sangue dele derramado na cruz do Calvário, ele me justifica, dizendo que eu sou inocente, dizendo que eu não sou condenado mais a ir para o inferno. E me garante um processo de limpeza na minha alma. Ele me lava a minha alma. Ele purifica a minha alma. Amém? O caminho, então, do estar e andar. Há várias recomendações bíblicas quanto às atitudes a serem tomadas pelos que nasceram de novo, enquanto estamos no caminho de santificação. No início da caminhada do discípulo, santificados pela fé em mim, disse Jesus. Precisamos permanecer unidos a Cristo. É necessário da nossa parte buscar, pensar e desejar. Enchei-vos do Espírito Santo. Deixareis que o Espírito Santo, então, controlais a cada um de nós. Evitar o comodismo e procurar aperfeiçoamento. E ler, meditar, guardar e viver a palavra de Deus. Ou seja, devemos nos encher do Espírito Santo. Devemos nos deixar ser guiados por Ele. Vamos evitar ficarmos acomodados. Ah, não, já está bom, eu não preciso mais ler a Bíblia, não preciso mais ir aos cultos. Não. Nós não podemos ficar dessa forma. Devemos ler a palavra de Deus. Devemos examinar as escrituras. Devemos até duvidar daquilo que o pastor, daquilo que seja que for o seu líder, fala. Que eu falo duvidar, eu me refiro a você ver ele pregando, escuta, chega em casa, examina as escrituras. Nesse sentido que eu quero falar, duvidar. E guardar a palavra, guardar ela no seu coração. Guardar a palavra para que nós não possamos tropeçar mais na frente. Amém? Então vamos para a conclusão, para encerrarmos. A conclusão que temos é que aquele que começou a boa obra em nós é poderoso para completá-la. Mesmo em tempos tão desafiadores, ele é o Deus de toda providência. É possível prosseguir e progredir em santificação, até que sejamos conformes à imagem de seu Filho, Jesus. Sejamos santos. Lembra o que eu falei ainda há pouco? Vamos lá recapitulando. O homem, ele é ímpio, está condenado à morte eterna. Deus intervém na vida do homem enviando Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós. Cristo morre, possibilitando a você, escolher Cristo ou escolher o inferno. Mas nós escolhemos Cristo. Nós somos novos, nascemos de novos. A partir desse momento somos regenerados. A nossa comunhão que tínhamos com Deus, que foi corrompida com o homem, lá no pecado, Adão e Eva, ela agora traga de volta para o homem. E a partir desse momento, então, há um processo de santificação na vida do homem constante, até a glorificação do homem. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Essa foi mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Leitura Betel, da lição de adultos. E tenho certeza que aprendemos aqui juntamente com eu, você, cada aluno que participa do nosso vídeo aula. Tenho certeza que ele vai sair daqui hoje feliz com o conhecimento que nós passamos aqui. Deus em Cristo vos abençoe. Ficaremos então com a próxima aula, se Deus quiser.